Se você ler as Escrituras, você vai entender. As Escrituras mostram comportamentos de profetas e de pregadores e do próprio Jesus. Se você ler as Escrituras, eles nunca bajularam ninguém ou quiseram agradar. O único que quis fazer um pequeno agrado com o rei, ele pagou um alto preço, que foi Balaão. Você vê que o rei queria que ele amaldiçoasse o outro crente. Como é que um crente pode amaldiçoar um outro crente? Por nada. Aí ele disse: eu não posso amaldiçoar aquele que Deus tem abençoado. Está no livro de Números. Então, o pregador disse: vamos para o outro monte e vamos fazer um outro altar. E ali naquela confusão toda, ele querendo bajular o rei, e estava se colocando contra o povo de Deus. Ele ficou estressado e deu 3 surras numa jumenta. E Deus fez com que a jumenta falasse e perguntou: por quê? Por 3 vezes me espancaste. Então, não há bajulação. Para a pessoa vir para a igreja, eu não preciso estar, vem para a igreja, me ajuda. Não. Se quiser vir, venha. Se não quiser vir, não venha. É sim, sim, não? Não. Jesus disse o quê? É sim, sim, não. Igreja vazia é um sinal de fé. É sinal que o pregador não se rende. É sinal que o pregador não se curva. Então o pregador, quando ia pregar, João Batista iniciou o seu ministério. Foi para onde? Ele foi para o deserto. Ficava perto da cidade? Não. Quem queria atravessar o deserto para ouvir um pregador? Ele está lá pregando. Já está no meio de nós aquele que vai tirar o pecado do mundo. Ele é o que falou o profeta Isaías. Estava lá pregando. E o povo ia lá para ser batizado por ele. Aí ele dizia: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vai vos batizar com o Espírito Santo. Ou seja, ele vai quebrar a maldição do pecado e vai ligar os homens novamente a Deus e voltar ao reino de Deus como anteriormente Adão viveu no jardim do Éden. Quando ele pecou, ele foi colocado para fora. Assim é esse mundo, e para isso Jesus veio. Então, ele estava no deserto, e quem quisesse ia, quem não quisesse não ia, e ponto final. Ele pregava o batismo do arrependimento, quem quisesse ia ser batizado, quem não quisesse não ia, e ponto final. Assim é essa igreja também, assim é a igreja de Jesus. Se você vê os homens de Deus caminhando pelo deserto, inclusive o próprio Jesus, Elias tirou-se para o deserto. Moisés, quando saiu do palacete dos reis do Egito, ele fugiu para o deserto. E lá no deserto ele achou um lugar que até hoje é conhecido como Canaã. Então as pessoas precisam entender que nós não temos que bajular ninguém. Bajular, qualquer que seja, para ganhar cargo, dinheiro, usurpar, fazer crescer e depois dizer que Deus deu nada. Ele andou bajulando e conseguiu com seus méritos de falsidade e de engano e de erros. No livro de Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Se você ler, Jonas estava dormindo e Deus disse: Jonas, vai até Nínive. E ele não queria ir, porque Jonas era um pregador e conhecia bem aquelas pessoas. Ele não queria. Se você ver direitinho no texto, você vai ver que Jonas estava pregando, e aí
o assunto chega ao ouvido do rei, e o rei pergunta: quem é o pregador? Ele disse: o hebreu Jonas. Ele disse: conheço. Aí ele foi e decretou que o povo deveria se arrepender e aceitar a pregação de Jonas. E por meio da pregação de Jonas, que mesmo que Jonas não quisesse ir, tinha suas razões, o povo se arrependeu, o povo se converteu, e o rei sabia quem era Jonas. As pessoas precisam entender que nós não precisamos sermos falsos, fingidos, para conseguir dinheiro, para conseguir méritos, para conseguir amizade e parecer a igreja. É o que Jesus disse, ponto final. Sim, sim, não, não. Ele diz: quem tem ouvido, ouça. Tem gente que diz que não gosta de falsidade, mas alimenta a falsidade. Tem gente que diz que não gosta de coisa errada, mas está toda hora errando, parece que ele acha bonito. Aí você vai conversar com ele e diz: eu não gosto de coisa errada. Não gosto o quê? Está cheio de coisa errada na tua vida. Os mandamentos das escrituras apontam uma coisa e vocês seguem outra. A Bíblia diz: pão sem fermento, vocês vivem no pão com fermento. A Bíblia fala em vinho, vocês vivem no suco. A Bíblia fala: lembra-te do sábado para santificar, vocês vivem no domingo. A Bíblia fala tantas coisas. O altar tem que ser de pedra, não alçarás mármores, ou cerâmica, ou ferro. E aí as pessoas fazem um altar de mármore e ainda colocam a lâmpada LED. A Bíblia diz: farás um altar para o Senhor, e eles fazem um altar para dar honra a outras pessoas que eles se acham importantes. Então, você vai conversar com ele, ele diz que não gosta de coisa errada. A Bíblia diz: não erreis porque Deus não se deixa escarnecer. Não podemos errar. E a pessoa diz: eu não gosto de coisa errada, mas vive no erro. Jesus, misericórdia. Tem gente que diz que não gosta de coisa errada, mas vive toda hora errando. Olha, nós temos que ser um crente polidez. Está sujo? Limpa. Tem uma semente na mão, pode jogar fora no lixo, não pode? Não, bota para secar e joga no mato. Se nascer um pé de fruta, vai servir para um passarinho, vai servir para um andarilho, vai servir para uma pessoa que está com fome. Perder, você nunca perde, você está fazendo bem. Por aí você já fez o que é certo. Você tem que andar todo certo, você não pode andar errado, porque no momento em que você errar, você pode responder pelos seus erros, e todo erro traz sofrimento. Todo erro traz sofrimento, para qualquer que seja. Se não trouxer para você, traz para outra pessoa. Se não trouxer para outra pessoa, traz para um animal, traz para um pássaro, traz para um bicho. Traz para os rios, traz para os peixes. Erros é erro. Erro não pode ser cometido. Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Sede vós perfeito, porque é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém, igreja? Dá glória a Deus. Fica de pé.